Jesus, Ele é fiel, meu amigo, minha amiga, que Ele possa te abençoar poderosamente neste dia. Deus, o Senhor, o Criador, o Consumador da nossa fé. Querido, pega aí a Bíblia, a bússola, né? E abra comigo no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, o verso 1 ao 7, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as armadilhas do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher assim, que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher: A serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem neles tocarei, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como os Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E com zeros e folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Querido, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai Criador do céu e da terra, obrigado por este momento ímpar, Senhor, de Tua santa palavra. Que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer. Que eu venha desaparecer, o Senhor venha aparecer. Deus, eis aí a Tua noiva, Teu Senhor, os conhece, sabe por onde cada um está a passar. Por isso eu peço, crendo, desde já te agradeço, me use pela Sua infinita misericórdia. Amém, amém e amém. Queridos, lemos um texto muito forte, muito abençoado da palavra de Deus. Um texto onde nós conhecemos, sabemos, até quem nos serve ao Senhor Jesus, o Rei da Glória, conhece esse texto, sabe desse texto, entende esse texto. A falar de Adão, de Eva e de Adão, onde o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, o Espírito Santo, mas o nosso Deus, o Pai, onde Ele o criara, o homem, onde Deus, é interessante, querido, que tudo que o Eterno Ele queria, o edificasse, ou plantasse, ou elaborasse, nesta terra, pensamento já dele, na mente dele, construída por ele, pensada por ele, só Deus sabe. E nisso Deus dizia: haja luz, e houve luz. É interessante que o Eterno, Ele falava, o poder de Sua palavra: haja luz, e houve luz. Coisa linda, querido. Haja separação entre o dia e a noite, né? Trevas e aquilo tudo. E colocarei luminares, o sol e a lua. Tudo Deus estava ali falando. Eu gosto muito de conjecturar, mas a gente entende ali. Imagine o Eterno na noite, gases formando as estrelas, Ele falando. Coisa linda, querido.
para que a noite não ficasse só aquele céu negro, né, escuro, todo. Não, Deus é tão, né, perfeito em sua essência, que acredito eu, no meu pensamento, na minha ignorância, que ele já fez isso até para os homens, querido. Que quando eu digo homens, eu generalizo homem e mulher, estava a avistar, vou dizer assim, quando já nascesse, já viesse a terra, já estivesse caminhando, quando chegava a noite, avistasse o céu de noite, para não ver aquele céu, só aquela escuridão. Não, ele botou estrelas ali, a lua, e os cientistas estão aí, dizem que existe até não sei quantos planetas. Mas o nosso olho humano, nossa visão humana, a gente consegue avistar aquela coisa linda ali quando a gente vai para pro lugar interior, né, querido? Onde são poucas casas, poucas luzes. Parece que o céu aumenta em nossa cabeça de uma maneira. E aquela visão é linda, querido. Muitas das vezes a gente vê aquela estrela, né? Um meteoro. Muitos dizem a estrela cadente para fazer pedido. Cada um com seu pensamento. Eu não acredito. Mas vai lá e aquele meteorito caindo. Querido, tudo é para a glória de Deus. E Deus é tão puro em sua essência, no seu fazer, no seu pensar, no seu falar, que ele fez algo lindo, maravilhoso. E é interessante que quando está caindo um dia, o caiar do dia, né, ali, quando o sol está se pondo, às vezes o céu está amarelado, aquelas nuvens amarelas, azul, as cores lindas, de repente aparece um arco-íris, querido, Deus é tremendo. Deus é terrível, Deus é amor, Deus é soberano. Deus em sua perfeita construção na terra celestial. Deus é Deus, querido. Deus é Deus e o resto é Baal. Mas analisando e observando, entendendo as escrituras sagradas, Deus colocou um homem ali no jardim do Éden. Colocou Adão no chão. Depois da costela do homem nasceu Eva, a mulher mais forte do que o homem. O homem nasceu do barro e a mulher do osso. Tremendo, só Deus. Por isso que a mulher é mais forte. Mas analisando, querido, o texto qual nós lemos, é interessante se observarmos Bíblia. Foi aonde ali veio a tentação de Eva e a queda do homem. Querido, estou entrando com um tema nesta manhã, neste momento. A luta do cristão, as lutas do cristão, as batalhas do cristão, as nossas lutas, as nossas batalhas que temos no dia a dia. Querido, a nossa luta em si, ela não é contra a carne, nem contra o sangue. Conhecemos a Bíblia Sagrada e entendemos que no livro de Ezequiel, capítulo 28, a Bíblia faz uma menção do inimigo, fala sobre o inimigo. Que ele comercializou, ele fez comércio no céu, querido. Ele via no anjo, sou maior do que Deus, e no outro anjo, sou melhor do que Deus. Eu posso vencer a Deus, eu posso ganhar de Deus, eu posso sentar no trono de Deus, e vocês que fecharem comigo, eu vou abençoar, você vai ser melhor, você vai ser isso, aquilo. Ele levou até essa parte do céu com ele, que caiu numa grande batalha ali, que ele brigou ou batalhou com Miguel, o arcanjo do Senhor. Nosso Deus não precisa nem se levantar do trono, veja que poder. Caiu, e com ele até essa parte dos anjos, que não são mais anjos, caiu junto com ele. Perdeu a morada celestial. Ali ele já delibriou, já enganou os anjos. E ele vivia, os anjos viviam lá com ele.
olhando, observando de tempos e tempos e tempos e tempos, o eterno, querido. Lá, e ele enganou muitos. E chegamos num texto a qual nós lemos, que o inimigo ele é sagaz, ele é enganador. Enganou aqui, vou dizer até assim, a serpente, que a Bíblia diz que ora a serpente era mais astuta que todas as limarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. A serpente, querido, a mais astuta, a mais provocadora. Ali o inimigo se utilizou dela para enganar a Eva. Muitos até pensam que Eva foi na primeira reação e caiu. Não, foi uma questão de tempo. O inimigo ele ficava ali batendo na tecla, batendo na tecla, batendo na tecla, até que um dia ela cedeu. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ela cedeu. E nesse sentimento que é interessante, que voltando até para Ezequiel, que o inimigo ele diz assim: se você comer desse fruto aí, você vai ser igual a Deus, você não vai morrer, você vai se tornar um Deus. E quando eu falo de Ezequiel, o inimigo ele queria ser igual a Deus, ser melhor do que Deus, maior do que Deus. Ele queria vencer a Deus, não tem como. Ele queria vencer o Criador, a criatura. E nisso veio o entendimento, ele voltando para o homem, para a mulher, e ali Eva cedeu. Querido, carregamos um pecado herdado que veio dali, que saiu dali. Se analisamos, entendemos e observamos o texto, é bom que a palavra de Deus, ela sempre se renova a cada manhã. Querido, ele tentou, ela cedeu. Eu quero dizer para você neste momento, querido, o inimigo ele tenta querer te derrubar, querer te neutralizar, querer te parar. Caiba você não ceder, resistir e ele fugirá de vós. Mas como é não ceder? Como é não ficar ali preso, ou querendo encontrar obstáculo, ou querendo encontrar soluções, saída, e muitas das vezes não consegue encontrar, não consegue sair. Querida, a Bíblia diz em 1 João, que é interessante, 1 João capítulo 2, e o verso 16 diz assim: porque tudo que há no mundo, olha aí, querido, entenda, a Bíblia Sagrada nos ensina este texto abençoado, porque tudo o que há no mundo, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, o pecado, querido, a concupiscência dos olhos. É interessante quando fala a concupiscência dos olhos, aqui já abre um parente. No nosso Senhor Jesus, ele fala: se os teus olhos forem luz, o teu corpo todo será luz. Mas se os seus olhos forem trevas, o corpo todo será trevas. E a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Querido, não ameis ao mundo e tudo que há no mundo, não. A Bíblia diz isso. E a gente vai chegar nesse texto. Não ameis mais o mundo do que a Deus. Muitos trocam os valores, se apegam com as coisas. Querido, quando nós estamos fitos em Cristo, buscando a Cristo, caminhando com Cristo, meditando em Cristo, falando de Cristo, respirando a Cristo, o inimigo ele vai tentar tudo para ver você cair, parar na caminhada. Então, se nós estamos fitos ali, a gente não vai se perder. Mas se a gente tiver com algum detalhezinho no material, que todos nós, querido, todos nós, sem exceção,
Queremos algo nesta terra, sim ou não? Quer uma casa, quer um carro, quer uma moto, quer uma veste. Muitos querem um ouro, outros querem terreno, outros querem viver na praia. Todos nós. Quer ter um momento de conforto. Precisamos, querido. Precisamos ter um conforto. Não devemos trocar valores. E muitas das vezes onde um homem e a mulher começam a trocar o valor, mesmo apegado em Cristo, é o momento onde o inimigo ele joga o dardo dele ali e você acaba balançando, titubeando e buscando as coisas terrenas. Repito, não é ruim ter um objetivo, tem o seu objetivo. O que eu estou querendo dizer é troque o apego, o amor às coisas materiais. Não estou dizendo que não deva cuidar, cuide. Jesus abençoou. Não podemos trocar os valores. Aí que está o detalhe. E muitos se apegam às coisas do mundo e acaba, porque Cristo é o centro, acaba trocando os valores. Cristo se torna em segundo plano, não mais em primeiro plano na vida de uma pessoa. E muitos se apegam às coisas mundanas. Aí quando vê está distante do Pai, quando vê está vivendo uma vida de declínio, quando vê está vivendo uma vida muito, mas muito longe do eterno. Aí nesse momento, Deus ele é tão bom que ao trabalhar Deus ele começa muitas das vezes a apertar o homem. Começa a quebrar o vaso, começa a moldação de caráter. E muitos voltam e reconhecem, Senhor, eu sei. Eu só falo, mas eu estava a precisar. Deus, ele sabe das suas necessidades. O Eterno, ele quer ver você bem, quer me ver bem, quer ver sua família bem, sua parentela bem. Ele quer que todos nós estejamos bem. Mas ele conhece o coração do homem. Ele sabe que o homem ele se apega muitas das vezes nas coisas terrenas e muitas das vezes se apega tanto que acaba esquecendo de Deus. Querido, se nós observarmos o texto a qual nós lemos, o inimigo ali ficou a tentar. E tentou. Eva, quando avistou a árvore e viu que era boa, ela ali se apegou, comeu, se deliciou do fruto. Interessante que o fruto era a vista, os olhos era agradável. É interessante o texto quando nós lemos em 1 João capítulo 2, o verso 16, diz aqui, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos, a vista, o que você está avistando, e a soberba da vida. Isso é um perigo, querido. Deus, ele abate os soberbos. Interessante, não procede do Pai, não vem dele, não tem como vir dele, não tem como ter pacto, comunhão com ele, mas procede do mundo, e o mundo jaz maligno. Querido, nós estamos aqui por enquanto. Chegará um dia que nós vamos ir para lá, Nova Jerusalém, Cidade Santa. Vamos morar com ele para sempre. Não devemos estar, repito, querido, é forte, mas é verdade, estar com o coração, com os olhos fitado nas coisas terrenas. Se preocupamos e buscamos, mas tem que ter Cristo, tem que ser Cristo o pilar principal. Ele vai te abençoar. É interessante que a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 14, diz: Adão não foi iludido, olha aí, querido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressões. A mulher sendo enganada. Querido, as lutas do cristão estão trocando um pouquinho, querido. Chama a atenção de vocês
que está me ouvindo agora. A luta do cristão, muitas das vezes, trocando aqui, muitas lutas de cristãos se tornam materiais, se torna terrena, porque quer isso, porque quer aquilo, porque aprendeu dessa maneira, e acha que ali é a luta, mano. Jesus, eu queria tanto uma casa, eu queria tanto isso, queria tanto um carro, tal, e se torna aquela luta, o impedimento, o impasse, até mesmo de adorar. E sabemos que a Bíblia diz em Daniel que Daniel estava num propósito. O inimigo travou. O inimigo travou. Então, querido, se o inimigo travou e Deus abençoou, quem é o nosso inimigo que travou a nossa luta, a nossa briga? Não trocando, se a gente focar Cristo ali, querido, a nossa briga é espiritual. Não luteis contra a carne nem contra o sangue. Quando nós estamos fitos em Cristo, sabemos que vai ter uma briga espiritual para querer te entristecer. E muitas das vezes pega o conhecimento de materiais e bota como pilar, aí acaba se esquecendo, se esfriando, voltando, retrocedendo, se afastando de Cristo. Mas quando Cristo é a essência, mesmo nas lutas, querido, quantos testemunhos a gente já viu de pessoas que estavam ali, quebrando, feito em Cristo, passando por momentos difíceis, mas não retrocedia, de repente Deus abençoou da maneira tal. Todos passam, querido, por momentos difíceis. É interessante o texto que nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 14. Adão não foi iludido, é interessante, iludido. Não foi enganado. Porque o inimigo, ele é o pai da mentira, é o pai do engano, ele ilude. O que está acontecendo no mundo hoje, querido? Muitos vendendo, infelizmente, vendendo a sua alma por causa da riqueza terrena. Aonde a traça, ferrugem, tudo vai consumir, querido, queremos. Quem é que não quer viver bem? Mas vender, doar o que Deus te deu com tanto amor, para perder. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta, querido? O que adianta? Muitos acham como os faraós. Os faraós viveram aquele período de riqueza tremenda, querido. Foi abençoado de uma maneira tal. O homem fizeram o que quiseram fazer. Aí na hora que chegava no período deles morrerem para a tumba fria, o que eles faziam? Eles mandaram construir ali aquelas pirâmides imensas. E os escravos sofriam ali. Mas construíram. E aquelas pirâmides ali, querido, é cemitério. Muitos pensam que é lugar de bênção. Não, era cemitério dos faraós. As tumbas dos faraós. Ali, família deles, aquele negócio todo. E nisso eles botavam a riqueza deles ali, para quando eles morressem, nascessem na outra hora, na outra vida, eles viessem já ricos. Eles acreditavam nisso. Viessem ricos, já bem. Pá, aquele negócio não, querido. O que adianta o mundo e sexo e juízo? O que adianta um homem ganhar o mundo e ele perder a sua alma? Quando morre, querido, vai bater de frente com o Rabanê. Vai avistar o Eterno. E ele vai perguntar: o que fizeste? Te abençoei, mas não me quiseste. Querido, é profundo. Porque eles quiseram isso. Muitos querem isso. Quantos a gente vê até no meio da política? Não, estou vivendo um período que aqui ninguém me tira aquele pote de ouro ali, ó. Mas chegará um dia, querido, que vai vir a prestação de conta. Ah, velho. E Romanos capítulo 12, querido, um texto muito forte. Romanos capítulo 12. E o verso, texto que eu queria muito ler. Romanos capítulo 12, não, Romanos capítulo 5. E o verso 12 ao 20 diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Por isso que todos pecaram, querido. Sem exceção.
sem exceção. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não imputado, não havendo a lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim. O dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, mas muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só um homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Cristo, Senhor querido, que nos purificou, nos libertou e está nos dando vida, e vida com abundância. Cristo, Senhor querido, Cristo, o Senhor. E foi assim um dom como a ofensa por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É interessante que muitos querem achar a vida, ou a justificação, ou a graça de Deus em outro. Não encontra, só em Cristo. Cristo disse: ninguém chegará ao Pai, só Ele que pode libertar o homem do pecado, querido. Só Ele que pode libertar o homem das trevas, das hostes malignas. Só Ele que pode libertar o homem do inferno. Só Cristo, o Senhor, Ele. Não há outro, hein, querido. A briga espiritual só Cristo pode libertar, não há outro. Muitos acreditam em muita coisa, nisso, naquilo, tal, cada um. Mas o que só pode libertar é Cristo. Todo o poder foi dado a Ele, somente a Ele. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, olha aí, querido, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, o superabundou a graça, que é Cristo. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há outro, querido. Por onde veio o pecado? Adão e Eva deixou ali entrar, e o mundo está no colapso que está. Mas Cristo veio para nos libertar. E onde abundou o pecado, superabundou quem? A graça a Cristo, o nosso Senhor, querido. É profundo demais. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 26, que é muito forte esse texto, que eu gostaria de ler com meus queridos ouvintes. Mateus capítulo 26, o verso 36, Jesus no Getsêmenes, querido. Por que esse texto é cabível para que nós lemos? Como eu falei, a nossa briga não é contra a carne. A gente, se estiver ligado com muitas coisas terrenas, vai se tornar uma briga árdua, vai se tornar uma briga difícil. Mas quando nós lemos esse texto aqui, Jesus no Getsêmenes, nós entendemos que a nossa briga é espiritual. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26, o verso 36, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmenes e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito.
Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, postou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse: Pedro, então nem uma hora pudeste vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, Pedro. O espírito ele está ali pronto. Então você tem que estar, querido, o nosso corpo é uma tricotomia: corpo, alma e espírito. Se o nosso corpo reinar, nossa carne reina. Mas se o espírito reinar, a alma reinar com o espírito, então nosso espírito, nossa alma reina. A nossa vida espiritual reina. Quando Cristo, ele busca que Deus, ele busca o quê? Os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito, em verdade. É interessante isso que a gente fala. Em espírito, Pai, que é espírito. O nosso corpo tem o espírito, a alma, então temos que adorar em espírito, para que nós possamos estar mais próximo de Cristo. E em verdade, querido, não há mentira, não há dolo, é verdade. Cristo diz aqui: vigiai e orai para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. Veja, querido, como nós somos. Não aguentamos muita coisa. Mas se nós alimentamos mais a carne, é que a gente não vai aguentar mais nada mesmo. Vou conjecturar: um homem que come muito agrotóxico, come muitas coisas que não é cabível, ele vai se compalindo, vai se matando, vai se maltratando cada vez mais. Mas um homem que se cuida, um homem que anda ali centrado nas coisas, precisa até eu fazer isso e praticar, ele está se cuidando cada vez mais. Então a tendência de vida dele é viver mais, é viver bem. Isso serve para uma vida espiritual, querido. Se você absorve coisas boas, você vai adquirir coisas boas. Mas se você só absorve coisas ruins, horrendas, querido, vai adquirir coisas horrendas. Isso serve para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, para a sua vida, sua vivência. Neste mundo onde nós só estamos estagiando, querido. Hoje estamos aqui, amanhã não mais. Somos um vento passageiro, querido. Quando Jesus ele foi orar, é um período delicado ali, Jesus ia ser levado. Ele voltou e encontrou os discípulos que adormecidos, ali naquele período ali, dormindo. E Jesus ele diz: na verdade, o Espírito ele está pronto, mas a carne ela é fraca, ela reina, querido. Há uma briga entre a carne e o Espírito, querido. Caiba a nós alimentar aquilo que vai te fazer melhor, aquilo que vai te fazer bem. A origem, quando nós observamos da luta de um homem, vem da onde? Da tentação ali. Mas quem foi que tentou? Quem foi o tentador? O inimigo, que ali tentou a Eva. É interessante que o inimigo, querido, muitos até adoram. Ele é o dragão, ele é o diabo. Tem país aí que adora ao dragão, querido, por falta de conhecimento. Infelizmente, até disso, pela ignorância. Querido, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, o verso 1, e em diante diz assim: viu-se um grande sinal no céu. Veja a perseguição aí, querido. Veja a origem ou a luta da onde vem. Entenda esse texto de Apocalipse. Uma mulher vestida do sol, tendo
uma lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas e sobre a cabeça. E estava grávida com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E ouviu-se outro sinal no céu, e eis que era um dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-se sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, e havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações, com varão de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e ao seu trono. A mulher estava grávida, querido. Nasceu quem? Cristo, Senhor. Quem era que perseguia Cristo? E quem era que perseguia aqui? O povo, que matou muitos. O dragão, Satanás, o diabo. Por quê? Desde que o mundo é mundo, como foi ali no começo, o inimigo ele persegue o povo de Deus e perseguiu a Cristo para que viesse matar. Mas é tão interessante que era cumprimento da palavra de Deus. Tinha que se cumprir tudo aquilo que está escrito nas Escrituras, na Sacrossanta Bíblia Sagrada. Tinha que se cumprir, está se cumprindo tudo. Mas o dragão ele perseguia e perseguiu o povo de Deus. Repito, querido, a nossa luta não é contra a carne. A Bíblia diz em Romanos capítulo 7, o verso 1 ao 20, vai lendo tudo ali, que entenderemos e analisaremos. É profundo, querido. A luta contra o mundo. Aqui eu paro e chama atenção, já estou encerrando, querido. Em 1 João capítulo 2, o verso 15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Repito, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo, querido. E o verso 17 diz assim: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O mundo passa, querido. Tudo vai passar. Tudo, mas a palavra de Deus não, ela vai se cumprir. Tudo vai passar. Impérios monstruosos que construíram. Passasse um tempo, passou-se um período, foi destruído. Muitos monumentos se encontram até hoje, mas vai ser destruído. Homens que vieram com eloquência, homens que vieram com certo poder, homens que governaram, passaram. Não se encontram mais, querido. A terra tem os seus tremores. Muitos estão mudando de órbita, isso, aquilo passou, vai passar. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre. É interessante, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus, que anda nos caminhos do Senhor, lutando, batalhando, perseverando, vai permanecer para sempre, porque vai estar com Ele para sempre. Vai caminhar com Ele para sempre. Querido, aquele que está em Deus, aquele que anda com Deus, aquele que medita nas Escrituras e persevera, querido, a vitória é do povo de Deus. A vitória é daqueles que estão em Cristo Jesus. Querida, a Bíblia diz em Apocalipse, para nós encerrarmos, capítulo 20, 1 em diante. Satanás é amarrado por 1000 anos. Os fiéis reinam com Cristo. A gente vai lendo o texto, depois de Satanás é vencido.
Mas é interessante o juízo final, que diz aqui no verso 11 ao 15, diz assim: eu vi grande trono e branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo a sua obra. E o deu mar aos mortos que nele haviam morto, e a morte ao inferno, e dela aos mortos, que nele haviam, foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo, que esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, querido. Aqueles que não foram encontrados no livro da vida, querido, isso é muito forte, isso é muito profundo. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O inferno é preparado para o diabo e seus demônios. Não é preparado para o homem, nunca foi. Mas o homem escolhe o que quer ir, o que deva seguir. A escolha do homem é pilar principal para o seu futuro, querido. Você escolhe hoje a decisão do seu futuro. E a escolha qual você tem hoje é Cristo, perseverar com Cristo, caminhar com Cristo. Mas caiba a você escolher. A vitória é do povo de Deus, é do povo de Deus. A cumprimento do que está acontecendo na palavra vai se cumprir, querido. Passa-se tudo, vai se cumprir. Mas eu repito, a nossa briga não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra a potestade maligna. Crava isso no seu coração, fique firme nisso. Cristo, o Senhor, Ele é contigo por onde quer que você vá. Repito, fique firme nele, caminhe com Ele. Não deixe o inimigo querer estragar os planos de Deus na sua vida. Caminhe, continue, persevere, porque Ele tem certeza que Ele vai te abençoar. Fique na paz. Que o Senhor Jesus possa te abençoar nesse dia poderosamente. Fique com Deus.